Bom dia a todos e vamos começar então. Projetar nossa tela aqui para vocês. Mais trabalho. E aí, voltando só um pouquinho aqui, né? Só um minutinho. Pessoal, na última aula nossa, nós trabalhamos, né, os processos de separação. Acho que a minha câmera já travou novamente, né? Mas a gente vai ter que trabalhar hoje sem câmera, pessoal. Nós trabalhamos aí os processos de separação de misturas heterogêneas, não foi isso? Nós falamos de filtração, falamos de decantação, né? No caso aqui, a decantação, esse processo aqui, né? Falamos do funil de decantação, falamos do funil de filtração simples, e falamos também, né, dos processos, inclusive na área de construção civil, citamos um exemplo da areia e o sal, para poder separar a areia do sal, né, que utilizamos uma das propriedades específicas da matéria, que é a solubilidade, e depois a filtração, né, que é um processo de separação. Falamos da separação de componentes de sistemas homogêneos, aí citamos o exemplo do etanol e a água. Poderíamos também fazer isso, né, a água e o sal, que seria um outro processo de separação de misturas também homogêneas, né, os sistemas homogêneos. E aí, acho que a gente parou aqui. Confere? Estou certa, Felipe? Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Vocês estão conseguindo visualizar aí na tela? A página do livro nosso, né? Deixa eu só pegar aqui a página. Quem não consegue acompanhar aqui na tela, talvez fica ruim, só anotar aqui o nome da página, senhores. A nossa página é a página página do livro 66, tá? Então, esse texto está na página 66 do nosso livro. E aí nós chegamos, então, nesse outro processo aqui, que a gente falou em destilação simples, que foi o que nós apresentamos para os senhores anteriormente, né? Processo que uma das propriedades específicas da matéria que nós utilizamos para separar sistemas homogêneos é a volatilidade, né? Volatilidade diferente, por exemplo, etanol e água. Mas nós temos essa aqui, chamada, então, destilação simples, mas nós também temos a destilação fracionada. Como funciona, professor, essa destilação fracionada? Bom, quando eu tenho, né, uma determinadas substâncias com temperaturas de ebulições, né, próximas, e aí eu tenho, na verdade, uma mistura homogênea, né, composta por diversas substâncias. Como que seria? Me dê um exemplo disso. Um exemplo prático disso, né, é o nosso amigo conhecido, já que nós estamos falando toda a temática nossa, né, desse estudo, vem sempre falando do petróleo, dos combustíveis de uma forma geral, né? E aí, dentro de combustíveis de uma forma geral, nós temos quem? Nós temos o petróleo, né? O petróleo, o que seria o petróleo, professor? O petróleo, tá? Conseguem ler? Isso aqui já está na página 67, tá? O petróleo é um hidrocarboneto. Bom, vocês vão estudar e com mais detalhes lá na química orgânica, né? O que seria um hidrocarboneto? Um hidrocarboneto é um composto formado por carbono, carbono, carbono e carbono e hidrogênios. Por isso que a gente fala hidrocarboneto, né? Composto formado por hidrogênio e carbono. E o petróleo tem diferentes substâncias, né? Nesse composto chamado, nessa matéria chamada petróleo, que veio da decomposição da matéria orgânica por milhões e milhões de anos, né? E que nós utilizamos como fonte de energia, né? Tem como se diz, como nosso fator limitante é o processo energético, então o petróleo é algo realmente importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, quando nós extraímos o petróleo, né? Acho que eu não tinha colocado isso aqui.
Pode falar. Desculpa te interromper, mas tem alguns alunos que estão falando lá no chat que não tá conseguindo entrar na sala. No caso, a senhora tem Não que estão permitir a conseguindo. entrada deles? Eles nunca entraram na sala? Não, eles não estão conseguindo entrar na sala, na aula. Ué, mas aí... Deixa eu entrar aqui, deixa eu voltar aqui no Teams, então. Só se a gente tiver com algum problema no Teams hoje, né? Pode ser. Porque a gente não tem aqui, no caso, nós estamos aqui com 11 alunos participantes, né? Certinho. Não tenho ninguém aqui pedindo para ingressar, não. Aí eles... Um já conseguiu aqui. Eu acho que a Luana também já conseguiu, porque ela tá na sala. Eu acho que o problema talvez seja o Teams, de ontem para cá, deu alguns problemas. Eu recebi uma mensagem, inclusive eu estava elaborando a prova de vocês e eu tive problemas. Eu até parei porque pediram para aguardar até hoje ou até amanhã para ver se conseguem resolver, a Microsoft consegue resolver. É porque tem uma determinada quantidade de gente, né, utilizando, né, e aí acaba ficando complicado. A demanda está acentuada. Vocês estão aí realmente... Porque assim, quem já entrou na sala pela primeira vez, ele sempre vai conseguir querer como membro, tá? E a sala sempre é a mesma. Aí pode ser algum problema na conexão da internet, pode ser algum problema também no servidor da Microsoft que está com problema. Ontem também tive problema na questão, em algumas ferramentas que eu utilizo. Não na aula, mas ferramentas que a gente está utilizando. Vocês conseguem ver a lousa? Voltei aqui para a lousa, consegue? Ah, você fala o texto? Isso. Sim, eu consigo. Isso, então tá projetado de novo. Tá bom. Nós falamos, por exemplo, deixa eu só retornar aqui um pouquinho, acho que nós não falamos, mas a gente pode falar. Esse aqui é um exemplo que está lá no livro de vocês, na página 64. Eu acredito que eu não comentei o dia que nós passamos por aqui. Vamos comentar agora, na página 64. Localizaram aí quem está com o livro? E essa figura aqui, né, ela representa um derramamento de petróleo na bacia de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, em 2011. Então, é um fato concreto, né, aconteceu. E o que aconteceu aqui, de fato? Né? Isso é algo comum, né, nos pontos de exploração do petróleo, né, que normalmente em alto mar, em elevadas profundidades, onde a gente extrai essa matéria orgânica decomposta, que é o petróleo. Então, essas manchas que nós temos aqui, né, o que são essas manchas que nós temos aqui? Que está aí espalhada por toda a superfície, né, do alto mar aí, né, são exatamente o petróleo. Essa substância, esse hidrocarboneto de cadeia longa, que tem nesse hidrocarboneto diferentes substâncias aplicáveis no nosso dia a dia como produção de energia, tá? Como que vocês sugeriam para separar esse óleo aqui dessa água? Como é que a gente poderia fazer para minimizar esse impacto ambiental negativo, né? Que é essa contaminação do mar, né, da água marinha pelo petróleo. Qual seria o procedimento, qual seria a técnica mais indicada para segregar, para separar essa substância petróleo da água? Alguém tem alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão que, tipo assim, você meio que pegava alguma coisa que tem como se fosse para sugar toda essa parte da água, entendeu? Mais fechado. Tá, então seria usar alguma substância ou
algo que tivesse afinidade com o petróleo e retirasse ele da coluna de água. É isso? Tipo uma adsorção. Como se Um fosse carvão ativado, por exemplo, quando faz a purificação da água, ele faz a adsorção do material, do contaminante que está na água. Seria essa a ideia? mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Alguém quer falar mais? Alguém? Alô, alô? Pode falar. Conseguindo ouvir? Parece que teve alguém que abriu o microfone querendo comentar alguma coisa. Mas em relação aos processos, isso pode ser utilizado. Quem falou isso aí foi o Felipe. Felipe, né, Felipe? Então, isso pode ser utilizado, Felipe. Além disso, né, a gente pode também, que você vê que são substâncias miscíveis ou immiscíveis, o petróleo e a água. Sim, sim. São immiscíveis, né? Então, a gente vê nitidamente aqui, ó, é um sistema, se eu considerasse isso aqui, né, como um sistema, pegasse, né, todo esse apanhado aqui e considerasse como um sistema, falasse, olha, analisa esse sistema que está aqui destacado nesse quadrado, aqui nesse retângulo azul maior, né? Você ia falar para mim que é um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Heterogêneo. Porque apresenta Sistema duas heterogêneo, né? E isso apresenta mais de uma fase. Aí você pode propor para esse sistema heterogêneo um dos processos que nós estudamos. Dá para filtrar toda essa água aqui? Será que era possível filtrar? Sim, tipo como se você pegasse toda essa água que está contaminada com óleo, você deixava ela em um reservatório em repouso, e aí todo o petróleo ia subir e tinha como você meio que retirar o petróleo. Que é um sistema de decantação, então, né? Eu decantaria e eu retiraria essa parte superior, que é o petróleo, né? Por uma sucção, algo nesse sentido, né? Quando nós falamos, por exemplo, daquela aula passada, nós falamos disso aqui, lembram? O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a água. Opa, esqueci. Quando eu esqueço, fica difícil. Nós tínhamos a água aqui, né? E tínhamos aqui o mercúrio, não foi isso que nós trabalhamos? E aí, como é que a gente fazia para separar a água do mercúrio? Era simplesmente virar esse recipiente e tornar ele que aquele que era o quê? Que estava na parte superior é o mais denso ou é o menos denso? Que é a coluna de água aqui. É o menos denso. O menos denso. Então, eu vou retirar o menos denso. Né? Eu posso usar o mesmo raciocínio aqui para o petróleo. Né? Só que agora eu tenho não tenho um beckerzinho, né? Eu tenho uma região né, de quilômetros de quadrado aqui de mar, em alto mar. Então, é algo assim, decantou, porque tem diferença de densidade? Tem. São miscíveis? Não, são immiscíveis. Então, tá as duas fases separadas aqui, ó, né? Então, eu posso vir com alguma coisa e sugar esse óleo. E aí foi o que você falou, eu posso sugar isso ou absorver isso num determinado, né? Eles usam até tipo esponja para ir absorvendo, né? Retirando essa parte superior, que é o petróleo que está em alto mar. Né? Logicamente, você tem uma área muito grande, né? Isso é complexo, não é fácil. Então, eles vão fazendo, né? Vão dividindo em regiões, eles vão fazendo mais ou menos isso aqui, né? Dividindo em metros quadrados, e aí vão trabalhando, né? Cada espaço aqui, um determinado. Tá vendo que tem as embarcações aqui, ó, tá vendo? É exatamente fazendo esse trabalho. Então, vão dividindo nessas áreas e vão executando esse processo, usando o que? O princípio do quê? Da diferença de densidade, da miscibilidade, da solubilidade. É isso aí. Certo? Então, a gente sai da ideia lá do micro, do laboratório, e eu tenho que aplicar isso em grande escala. Então, não é muito simples uma execução dessa, não. Por isso que demora meses, né, para realmente fazer essa eliminação ou essa minimização do impacto ambiental negativo em relação ao derramamento de petróleo. Certo? Mas é por aí, Felipe.
Então, pessoal, voltando aqui então, né, destilação fracionada, o que seria isso? Eu separar diferentes frações, por exemplo, do petróleo. Né, o petróleo, eu faço a extração do petróleo, eu tenho o petróleo bruto. E aí, o que eu vou utilizar? Qual vai ser o princípio, né? Eu vou aquecer essa minha mistura. O petróleo seria uma mistura. O petróleo é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Pelo que vocês viram lá anteriormente nas manchas. Você falou petróleo com água? Não, só o petróleo. Só o petróleo. Só isso aqui, ó. Se eu pegasse isso aqui assim, né, e considerasse que eu tivesse num becker, só petróleo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Eita, parece ser heterogênea, parece. Sei lá, porque é estranho. Que tá meio aqui, né, numa situação, mas é uma mistura, na verdade, né, porque aqui, na verdade, você tem contaminações, né? Se eu pegar só o petróleo mesmo, então eu tenho uma mistura homogênea, só o petróleo, certo? E aí, o que acontece? Essa mistura homogênea, eu posso separar ela, porque no petróleo, o que eu tenho no petróleo, professora? Olha, eu tenho no petróleo tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia como combustível. Por exemplo, deixa eu só conseguir puxar isso aqui, mas acho que dá. Vocês conseguem visualizar a tela aqui, que eu não estou conseguindo aumentar ela? Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo puxar pelo menos mais um pouquinho para aumentar. Acho que dá, né? Ó, o que ele colocou aqui para a gente entender o que a gente pode extrair do petróleo. Ó, nós extraímos do petróleo a uma temperatura de ebulição de 600 graus o óleo combustível, certo? Depois, óleos lubrificantes, vocês conhecem óleos lubrificantes? Olha a temperatura de extração, ou seja, de ebulição do óleo, 450 graus. Depois, o óleo diesel, né, usado como combustível aí, com a diversidade, né, de veículos, inclusive veículos de transporte também, não só veículos de carga, né? 270 graus Celsius. E a querosene, também utilizada como combustível, né, de aviões, aquecimentos e energia, 170 graus. E a gasolina que nós utilizamos, né, que é o mais conhecido nosso, 120 graus. E a nafta, 70 graus. Agora deixa eu ver se eu consigo. Além da nafta, nós temos aqui o GLP, que eu acabei agora aumentei demais e eu não consigo mexer. Mas o GLP, né, gás natural, ele está aqui, não quero fazer isso, ele está na faixa de 20 graus Celsius. Mas o que é isso, professor? Olha, eu aqueço, né, o petróleo a altas temperaturas, ó, 600 graus, né? E, logicamente, ó, as temperaturas de 20 graus, vai sair os gases. Né? Então, aqui, ó, a fração com densidade e temperatura de ebulição, elas decrescem. Ou seja, lá em cima eu tenho quem? Aquele que tem... Ixi, agora eu não consigo puxar. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. A lousa acabou. Ó, assim dá para ver? Nós temos aqui os gases, inicialmente, né? Então, a fração com densidade e temperatura de ebulição decrescente. Quem está lá em cima no topo? Aquele que são gases, a temperatura ambiente. Olha a temperatura de ebulição. No caso do gás, né, GLP, é 20 graus. Depois, da nafta, né, a temperatura de ebulição, 70 graus. Então, quando eu tiver 70 graus, quem que vai sair? A nafta. Primeiro, quem que sai? É o gás GLP. Depois, quem que sai? A nafta. Depois, quem que vai sair? A gasolina.
Depois, quem que vai sair? Querosene. Por quê, professora? Porque eu comecei na temperatura de 20 graus, passei para a temperatura de quanto? De 70, depois eu cheguei na temperatura de quanto? 120, depois na temperatura de quanto? 170, 270, 450, que são os óleos lubrificantes, e, logicamente, de novo, né? Vamos ver se a gente consegue mexer. E depois eu chego aqui, né, no óleo combustível, que é 600 graus. Temperatura de ebulição. Qual foi a propriedade específica da matéria que nós utilizamos aqui para retirar essas diferentes frações do petróleo? Foi densidade? Foi solubilidade? Foi volatilidade? Foi essas três propriedades que nós estudamos, não foi? Densidade, volatilidade, solubilidade. Qual foi o princípio aqui utilizado? Bom dia, pessoal. A volatilidade. A volatilidade. Nós utilizamos a volatilidade, uma vez que as diferentes temperaturas de ebulição, né, são diferentes. Partimos de 20 graus Celsius até chegar em 600 graus Celsius e conseguimos extrair do petróleo diferentes substâncias com relação a temperaturas de ebulição. E como é feito isso? Nós temos uma torre de resfriamento e um condensador. E aí nós vamos aquecendo e aí nós vamos retirando. O primeiro que vai sair aqui é quem? É o óleo combustível ou é o GLP? Porque o óleo combustível tem temperatura de ebulição de 600 graus. E o GLP tem temperatura de ebulição de 20 graus. Na hora que eu aqueci o petróleo, na hora que eu atingi a temperatura de 20 graus, quem é a fração que vai volatilizar e depois vai condensar quando passar no condensador? O GLP. O GLP. Depois, quem que é a hora que atingir a temperatura de 70 graus? É a nafta. Então, eu vou coletar a nafta. Depois, é a gasolina quando atingir a temperatura de 120 graus. Depois, é o querosene quando atingir a temperatura de 170 graus. Depois, é o óleo diesel quando atingir a temperatura de 270 graus. E depois são os óleos lubrificantes, quando eu atingir a temperatura de 450 graus. E, por fim, né, é o óleo combustível, 600 graus, e ainda fica o resíduo de alcatrão no final do processo, que é aquilo que é utilizado na pavimentação de ruas e estradas, certo? Então, são todos esses produtos que nós retiramos do petróleo. A partir de que processo de separação, professor? A partir desse processo de separação aqui, chamado destilação fracionada. Sim ou sim? Felipe? Professor, você explicou sobre destilação fracionária? É porque meu pai chegou aqui, aí eu conversei com ele. Estava conversando com ele aqui. Ah, tá. Tá, o que nós comentamos é a destilação fracionada é um processo de separação. Separação de quê? De misturas de sistemas homogêneos. A destilação simples, que nós mostramos para os senhores na aula passada, como que funciona? Eu tenho, né, substâncias com temperaturas de ebulições um pouco distinta. Por exemplo, se eu tiver água, H2O, desculpa aí. H2O no estado que? Líquido. E tiver, por exemplo, solvatado, solubilizado no H2O, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Né? Então, eu tenho uma mistura homogênea, um sistema homogêneo. Se eu quero separar, eu o quê? Vou volatilizar, vou destilar, né? E aí eu vou aquecer e vai volatilizar, que é o princípio, né, da propriedade específica dessas matérias. Quem que vai sair primeiro aqui? Os vapores de quem? De água, e vão condensar e vão pingar aqui, ó, no recipiente, no Erlenmeyer. E quem que vai ficar no fundo do recipiente aqui do balão? O cloreto de sódio. Então, eu separei duas substâncias com temperatura de ebulições bem distintas.
Porém, na destilação fracionada, né, eu vou ter substâncias que eu tenho mais de um tipo de substância, ou que a temperatura de ebulição delas sejam próximas. Então, é o caso, por exemplo, a gente pegou um exemplo prático, que é o petróleo, né? Que é uma matéria-prima que nós utilizamos no nosso dia a dia, todo mundo utiliza, porém, são as frações do petróleo que nós utilizamos, com diferentes aplicabilidades. E como que é feito isso? Eu tenho aquecimento, né, dessa substância, que é uma mistura homogênea, ou melhor dizendo, é um sistema homogêneo. E esse sistema homogêneo, conforme eu vou atingindo as temperaturas de ebulição, eu consigo segregar, separar essa nossa substância. Foi o que eu mostrei para os senhores. Aqui eu tenho temperatura de 20 graus, temperatura de ebulição. Quem que vai sair dessa fração? É o GLP, certo? Depois, quando eu atingir a temperatura de 70 graus, é a nafta. Depois, quando eu atingir a temperatura de 120 graus, é a gasolina. Depois, 170, querosene e assim por diante. Então, são diferentes frações do petróleo que eu consigo segregar, separar. Por isso eu falo destilação fracionada, né? Temperaturas, a gasolina com querosene, a temperatura é bem próxima, 120 para 170. Tá? A nafta, 70, 120, 170 para 270. Agora aqui a gente já tem um salto, 270 para 450, 450 para 600, tá? E aí eu consigo, então, separar essas diferentes frações da mesma substância. Então, por isso eu falo destilação fracionada. Também segrega, separa diferentes substâncias, né, de uma mesma mistura homogênea, ou de um sistema homogêneo. Tá claro isso ou não? Sim, sim. Conseguiu entender, Felipe? Sim, claro, para mim, claro. Vamos ler esse pedacinho aqui para a gente fechar esse raciocínio. Eu só diminuir ele um pouquinho, tá? Vou usar o que eu já tinha feito aqui anteriormente. Vamos ver se dá para melhorar essa letra. Consegue ler, Felipe? Eu acho que eu consigo. Tá, deixa eu só apagar isso aqui, que às vezes fica ruim para ler. Eu posso ler no livro aqui também. Isso, lê no livro então pra gente, tá? Aí, o petróleo bruto na página 67. Sim, ok. Aqui ficou meio desfocado. Tá. O petróleo bruto é um líquido viscoso constituído por diferentes substâncias, entre elas as conhecidas como hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Essa mistura é separada em frações, ou seja, em grupos de hidrocarbonetos que apresentam valores de temperaturas de ebulição próximos. O processo é executado em uma torre de fracionamento. O óleo é vaporizado e cada fração condensa em um intervalo de temperatura diferente, sendo que os compostos mais voláteis são separados primeiro. Tal técnica possibilita a obtenção de produtos para as mais diversas aplicações, como exemplificado na figura. Certo, foi o que nós acabamos de mostrar para os senhores, né? Nós mostramos, então, as diferentes frações do petróleo, que têm o quê? Temperaturas de ebulições diferentes, e que nós vamos utilizar o princípio, é o mesmo que nós utilizamos aqui. O modelo é esse modelo aqui, ó, né? Aquece, vapores, sobe, passa por um sistema de refrigeração, né, que é o condensador. Esse aqui é o prático de laboratório, né? Aquele lá é o industrial. E, consequentemente, condensa e eu retiro aquela fração, tá? Então, é isso que está acontecendo, né? Aquele vapor passa e ele está passando pelo processo de refrigeração aqui, ó, essa torre aqui é toda mergulhada o quê? Em um sistema de refrigeração, certo? Então, aqui circula a refrigeração em volta dessas entradas. E, consequentemente, as diferentes frações vão sendo segregadas. Né, em diferentes o quê? Temperaturas. Começa lá no 20 graus e vai chegar até os 600 graus, tá? E aí, é o que nós temos ali. Então,
quando nós falamos, né, em hidrocarboneto, como eu mostrei lá anteriormente para os senhores, é isso aqui. São compostos formados por carbono e hidrogênio, tá? E esse carbono e hidrogênio em diferentes tamanhos de cadeia com relação ao número de carbonos, mas só tem carbono e hidrogênio. Esse é o maior componente majoritário do petróleo, né? Conhecido como hidrocarbonetos. Essa nomenclatura para vocês ainda não é comum, né? Vocês vão ver ela melhor no próximo ano, não, no terceiro ano, tá? Que é onde vocês estudam a química orgânica básica, né? Bom, pessoal, alguma dúvida nisso aí que nós comentamos? Temos dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação à destilação? Nós falamos dos processos de separação de mistura, falamos de decantação, falamos de filtração, falamos de destilação simples e destilação fracionada. Tá claro esses processos de separação de misturas? Seja elas misturas homogêneas, ou seja elas misturas heterogêneas? Tranquilo. Sim ou não? Pode falar. Tá tranquilo. Tranquilo? Bom, então, olha aqui, eu até tinha colocado para outra turma e estou aproveitando para vocês aí, né? Nós, na próxima segunda-feira, nós não temos aula. E na outra segunda-feira, nós estaremos fazendo a nossa avaliação. E agora eu preciso ver a data, mas eu vou colocar lá no Moodle a data certinho, porque eu já não me lembro mais qual que é a data, segunda-feira. Essa segunda é dia 12. A outra é quando? Deixa eu somar. 12, é 19? Não, né? 19, 20, negócio assim. Depois vocês somam aí para mim. Você confere aí para mim, Felipe? Segunda-feira, não essa, na outra. Que dia que é? Essa é 12 mesmo? Já não estou sabendo nem data mais. Estou meio perdida no... Peraí, eu vou olhar rapidão aqui. Tá, olha aí para mim, para a gente já deixar isso definido. Mas apesar que vai estar lá no mundo. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos fazer uma avaliação da mesma forma que vocês estão fazendo aquela lista que eu passei para vocês. Aquela lista foi um treino, né, para vocês utilizarem a plataforma e aprenderem a fazer. Alguém está com alguma dificuldade com relação a entrar na plataforma para fazer aquela lista que eu passei? Ô, prof, e vai ser dia 19, viu? 19. Dia 19, é isso mesmo. Então, estava certo. Dia 19. Então, nossa avaliação vai ser no dia... Eu já vou colocar aqui, mas não precisam ficar preocupados, porque eu também vou colocar lá na plataforma Moodle, tá? Então, vai ser dia 19/10. A data da nossa avaliação. Qual vai ser o conteúdo, professora? Olha, as páginas, primeira coisa, página para vocês fazerem atividades que nós terminamos. Referente ao quê? Ao tema 2, tema 3 e tema 4, que foi processo de obtenção, né, do álcool como combustível. Aí nós estudamos a questão da propriedade específica da matéria densidade, depois estudamos a volatilidade, depois estudamos a solubilidade, e agora estudamos os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Confere? Foi isso que nós trabalhamos nesse período com os senhores. 71, 72, 73, 74, 75, 76 são as páginas que fecham esses temas. São exercícios. Eu tenho que entregar esse exercício para você, professora? Não. Você não tem que entregar esses exercícios para nós. Você só tem que fazer os exercícios para estudar. Certo? E qual que é as páginas, além dos exercícios, que compõem a avaliação? Começa na página 12 e vai até a página 76. Foi isso aqui que nós trabalhamos com os senhores nesse período, da página 12 à página 76. Tá?
que envolve exatamente esses temas que eu acabei de comentar aqui com os senhores. Como que vai ser a avaliação? Alguma dúvida com relação ao conteúdo que foi discutido aqui hoje? Sim ou sim? Eu vou voltar para o Teams aqui, porque eu consigo visualizá-los melhor e acaba sendo mais tranquilo para nós. Nós estamos apenas com 13 alunos em sala. Então, pessoal, voltando aqui. A nossa avaliação é da mesma forma que colocamos os exercícios. Quais exercícios, professor? Aqueles exercícios que foram disponibilizados para que vocês executassem eles aqui no Teams, salvassem e encaminhassem. Eles também vão fechar dia 19, só que a nossa avaliação também será dia 19, certo? É o conteúdo da avaliação, aquele que eu coloquei ali para os senhores, e a data é a data do dia que nós temos aula. Qual que é o horário que nós temos aula? É na segunda-feira. Como que processa? Das 10h30 às 11h30. Então, na segunda-feira do dia 19/10, vocês vão estar fazendo prova, das 10h30 às 11h30. Onde? Aqui no sistema. Você vai entrar, como se você entrasse para a sala de aula, pode falar. Mas esse horário a gente não tem aula, das 10h30 às 11h30 a gente tem aula de física. Pois é. Ah, não, desculpa aí. Desculpa. O horário nosso é das 7 às 8. Pronto, volta. O horário nosso é das 7 às 8, igual a gente está dando aula hoje, né? Nós estamos repondo segunda-feira, não é isso? Nosso horário é das 7 às 8, desculpa. Então, vocês vão fazer prova. Obrigada, viu? A professora está ficando cada vez mais esclerosada. Das 7 às 8 horas da manhã, no sistema. Então, você vai entrar e vai fazer a sua avaliação. E vai enviar, igual a lista de exercício. Vai ser aqui no Teams, da mesma forma que você fez a lista. Deixa eu só projetar aqui para o senhor, só um minutinho. Entendeu? Deixa eu projetar aqui para eu explicar isso de uma forma mais clara. Só um minutinho. Vocês estão visualizando a tela aí? Sim. Sim, né? Deixa eu pegar aqui vocês é essa turma aqui, se eu não me engano, eletrotécnica. Isso, vocês são essa turma aqui. O que nós temos aqui? Nós temos, né, estão visualizando a tela, não estão, pessoal? Sim. Sim. Então, nós temos aqui as gravações das nossas aulas, né? Nós temos a lista de frequência, nós temos essas atividades assíncronas que vão ser consolidadas com a frequência realizada dessa atividade aqui, orientação para a resolução das questões de validação da frequência das atividades assíncronas. Eu vou abrir um novo item aqui, o tópico 8, e ele vai estar assim, ó, orientações para a resolução da avaliação. Aí vai estar a data e o horário. Então, a data vai ser 19/10/2020 e o horário. O horário vai ser das 7 às 8, não das 10h30 às 11h30, igual eu estava falando. Aí você vai entrar onde? Sala de aula. Do mesmo jeito que você entra aqui. Você vai entrar por aqui, vai cair aonde? Lá no Teams. Lá no Teams vai ter a barra tarefas, você vai clicar na guia tarefas e vai visualizar o link com a descrição da tarefa proposta. Na verdade, vai estar escrito tarefa, vai estar escrito dentro dessa descrição, vai estar escrito prova ou avaliação, né? E você vai executar essa avaliação e a hora que você terminar de resolver, você vai o quê? Enviar. É isso aqui. Só que tem um horário. Esse aqui foi o quê? Foi aberto, tem já mais de semana e vai caminhar até quando? Até dia 19.
Na avaliação, não. Tem uma turma que eu já coloquei, só para vocês verem. A de vocês eu vou colocar hoje. Deixa eu só verificar aqui se essa turma não é. É só para eu mostrar para vocês como é que vai ficar. Edificações. Essa turma aqui que eu já coloquei. É exatamente isso aqui, ó. Tá? Orientações para a resolução das questões de avaliação. Então, no caso de vocês, em vez do dia 16, vai estar o quê? O dia 19. No caso de vocês, vai ser das 7 às 8 horas. Você vai entrar nessa sala sua lá e vai seguir essa orientação aqui. Para fazer a avaliação. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Ok? Ok. Bom, tem alguma pergunta, algum questionamento com relação aos exercícios que vocês estão executando, que vocês não conseguiram resolver, pessoal? Acho que nessa parte tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Bom, porque hoje a gente tem um tempinho maior. Eu não vou começar conteúdo novo, por quê? Porque eu encerrei o conteúdo o qual a gente vai aplicar a avaliação. Aí na próxima na semana pós a prova, a gente começa novamente os conteúdos. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente vai tentar aí, né, acertar o que é possível. Tá? Na próxima, então, daqui 15 dias, na verdade, da segunda-feira, né, não na próxima, na outra, a gente começa o conteúdo novo, que é o tema, se eu já estou falando aqui, né, que a gente encerrou aqui até a página 77. Aí a gente começa o capítulo 3, certo? Então, se não há mais nenhuma observação, a gente vai aqui baixar a lista de presença e vamos encerrar, parar nossa